A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos e os faróis dos carros apressados. Era fim de tarde, e o trânsito na Avenida Paulista era um caos habitual, com buzinas ecoando como um lamento coletivo da cidade que nunca dormia. No meio dessa agitação, João caminhava devagar, os ombros curvados sob o peso de uma mochila velha e surrada que carregava o pouco que restava de sua vida. Algumas roupas puídas, um violão afinado por ele mesmo e a esperança teimosa de que o dia seguinte seria melhor. João tinha 38 anos, mas parecia ter o dobro disso. O sol implacável das obras de construção civil havia marcado sua pele com rugas profundas, que as noites mal dormidas em um quartinho apertado na periferia de Itaquera o deixavam com olheiras que não iam embora nem com o café ralo que bebia pela manhã. Ele era pedreiro, ou pelo menos havia sido, até que uma queda acidental no canteiro de obras o deixou com uma dor crônica na coluna, que o impedia de carregar tijolos por mais de uma hora. Agora, vivia de bicos. Consertava telhados aqui, pintava paredes ali, mas o dinheiro mal dava para o aluguel e a comida. Eram os filhos que o mantinham de pé. Maria, de 10 anos, com seus olhos curiosos e o sonho de ser professora. E Pedro, de 6, um menininho magro que ainda acreditava em Papai Noel, apesar de tudo. Eles moravam em uma casa simples no Jardim Pantanal, um bairro onde as ruas de terra vermelha se misturavam com valas de esgoto a céu aberto. A casa era de tijolos aparentes, sem reboco, e o telhado de zinco rangia com cada gota de chuva. Ana, a esposa de João, trabalhava como faxineira em um prédio de escritórios no centro, saindo antes do sol nascer e voltando exausta, com as mãos calejadas e o cheiro de desinfetante impregnado na pele. Juntos, eles lutavam para manter a família unida, mas a pobreza era como uma sombra que se alongava a cada mês. As contas de luz e água se acumulavam, e a geladeira, um modelo antigo que zumbia como um inseto irritado, frequentemente ficava vazia no final da quinzena. Naquela tarde chuvosa, João havia passado o dia procurando trabalho na Feira Livre da Liberdade, onde os imigrantes asiáticos montavam barracas coloridas de frutas e verduras. Mas a crise econômica havia secado os empregos. Os donos de casas preferiam contratar mais baratos, e João, com sua lesão, não era o primeiro da fila. Faminto, ele decidiu tentar a sorte em um restaurante chique na esquina da Rua Augusta, um lugar frequentado por executivos e turistas endinheirados. O aroma de carnes grelhadas e pães frescos escapava pela porta entreaberta, fazendo seu estômago roncar alto. Ele hesitou na entrada, o coração batendo forte. Vestia uma camisa desbotada e jeans remendado, e sabia que chamaria a atenção. Mas os filhos estavam em casa, esperando por algo além de pão com margarina. Respirando fundo, ele se aproximou de uma mesa onde uma mulher elegante terminava sua refeição. Ela era Laura, uma empresária de 45 anos, dona de uma rede de lojas de moda que se espalhava por shoppings de luxo na cidade. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados, e o tailleur cinza escuro contrastava com o brilho do colar de pérolas em seu pescoço. Sozinha à mesa, folheava o celular enquanto o garçom retirava os pratos. "Desculpe, senhora", murmurou João, a voz rouca de constrangimento, inclinando-se ligeiramente. "Posso ficar com o seu restante? É para os meus filhos. Eles estão com fome em casa." Laura ergueu os olhos azuis, surpresa. Por um instante, seu rosto se contraiu em uma mistura de irritação e pena. Ela não era de dar esmolas. Crescera em uma família de classe média, que valorizava o esforço próprio, e sua fortuna havia sido construída com suor e decisões frias nos negócios. Mas algo na voz trêmula de João a fez pausar. O prato à sua frente ainda tinha metade de um filé mignon com legumes salteados, intocado após a ligação de trabalho que a distraíra. "Os seus filhos?" perguntou ela, o tom neutro, mas com uma curiosidade que escapou sem querer. "Quantos anos eles têm?" João engoliu em seco, sentindo o calor subir ao rosto. "A Maria tem 10 e o Pedro, 6. A mãe deles trabalha o dia todo, mas..."
As coisas estão difíceis. Qualquer coisa ajuda. Laura observou o homem à sua frente, as mãos calejadas, os olhos cansados que carregavam uma dignidade quieta, apesar da humilhação do pedido. Ela pensou em sua própria vida. O apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, com vista para o skyline da cidade, os jantares solitários após divórcios amargos, a ausência de filhos que sempre fora uma escolha prática, mas agora ecoava como um vazio. Sem dizer mais nada, ela acenou para o garçom. Embalem isso tudo, disse ao rapaz apontando para o prato. E acrescente um pouco mais de pão e sobremesa se sobrou na cozinha. O garçom assentiu, e João piscou, incrédulo. Obrigado, senhora. Deus a abençoe. Enquanto esperava o pacote, Laura não conseguiu se conter. Onde você mora? Posso ajudar de alguma forma? Não é todo dia que vejo alguém pedir assim com tanta honestidade. João hesitou, mas a gratidão o venceu. No Jardim Pantanal, perto do metrô. É longe, mas a gente se vira. Meu nome é João. Se precisar de algum conserto, eu faço baratinho. Ela sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sou Laura. Talvez eu precise mesmo. Aqui está meu cartão. Ela rabiscou o número pessoal no verso e entregou a ele junto com o pacote quente que o garçom trouxe. João saiu do restaurante com o coração mais leve, a chuva agora parecendo menos incômoda. Em casa, as crianças correram para abraçá-lo quando ele abriu a porta, o cheiro de comida boa enchendo o ar úmido da sala. Maria, com seu uniforme escolar amarrotado, cheirou o pacote e sorriu. Papai, é carne de verdade? É sim, filha. Uma senhora boa nos ajudou hoje. Ele distribuiu as porções, vendo os olhos de Pedro se iluminarem enquanto mastigava devagar como se quisesse fazer durar. Ana chegou mais tarde, os pés doendo de tanto andar de ônibus lotado. Ao ouvir a história, ela sentou à mesa, tocando a mão de João. Você acha que ela vai ligar mesmo? Não sei, amor, mas pelo menos hoje a gente comeu direito. Amanhã é outro dia. Enquanto a família jantava junta, sob a luz fraca de uma lâmpada econômica, Laura, do outro lado da cidade, dirigia seu SUV preto pelas avenidas iluminadas. O encontro a incomodava. Era como se tivesse vislumbrado um pedaço de mundo que ela evitava. Em seu apartamento, ela jogou o cartão de visitas na mesa de mármore e serviu uma taça de vinho, mas o sono não veio fácil aquela noite. Algo em João e seus filhos havia plantado uma semente de dúvida em sua rotina blindada de luxo. A cidade pulsava lá fora, indiferente às pequenas conexões que começavam a se formar nas sombras da desigualdade. Para João, era só mais um dia de luta, mas para Laura talvez o início de algo que ela nem imaginava. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina úmida sobre São Paulo, com o sol tímido lutando para romper as nuvens cinzentas que pairavam sobre a metrópole. João acordava cedo, antes das 5, o corpo protestando com pontadas na coluna que o faziam gemer baixinho ao se levantar da cama dura. A casa no Jardim Pantanal ainda cheirava ao jantar da noite anterior. O filé mignon que durara 2 dias, esticado com arroz e feijão para render mais. Maria e Pedro dormiam encolhidos sob cobertores finos, e Ana já havia saído para o ponto de ônibus, os saltos gastos ecoando na rua de terra batida. João pegou o cartão de Laura da mesa improvisada na cozinha, um pedaço de compensado apoiado em caixotes. O número rabiscado no verso parecia uma promessa frágil, mas ele precisava tentar. Se precisar de algum conserto, dissera ele, e agora imaginava que talvez ela tivesse uma torneira pingando em algum palácio de luxo. Com o celular pré-pago quase sem crédito, ele discou, o coração acelerado como se estivesse pedindo um empréstimo ao banco. Alô? A voz de Laura soou clara, impaciente, como se estivesse no meio de uma reunião. Senhora Laura? É o João do restaurante. O da comida para os meus filhos. Desculpa incomodar, mas... se tiver algum serviço, eu faço. Telhado, pintura, o que for. Houve uma pausa. O som de papéis sendo folheados ao fundo. Ah, João. Sim, lembro. Na verdade, meu apartamento tem um problema no banheiro. O azulejo está soltando na parede do chuveiro. Pode vir amanhã? Cedo, tipo 9 da manhã.
João piscou, surpreso com a rapidez. Claro, senhora. Eu levo minhas ferramentas. Obrigado pela chance. No dia seguinte, o metrô lotado o levou até a Vila Nova Conceição. Um mundo paralelo onde as árvores podadas com perfeição ladeavam calçadas impecáveis e os prédios de vidro espelhado erguiam-se como sentinelas de uma vida intocável. João desceu na estação Brigadeiro, suando sob a mochila pesada, e caminhou as poucas quadras até o endereço no cartão. O porteiro, uniformizado e com um crachá reluzente, o mediu de cima a baixo, antes de liberar a entrada no elevador privativo. O apartamento de Laura ocupava o andar inteiro, uma extensão de linhas modernas e móveis minimalistas que pareciam saídos de uma revista. O ar-condicionado sussurrava fresco, contrastando com o calor pegajoso da rua, e janelas do chão ao teto revelavam o skyline da cidade, com o Parque Ibirapuera se estendendo como um tapete verde ao longe. Laura o recebeu na porta, vestida em um conjunto de blusa solta e calça de linho, os cabelos presos em um coque prático. Sem maquiagem pesada, ela parecia mais acessível, mas os olhos ainda carregavam aquela frieza calculada de quem negociava milhões. Entre aqui, João. O banheiro é ali no corredor. Mostrou-lhe o caminho, e ele se pôs a trabalhar imediatamente, ajoelhando-se no piso de mármore italiano para inspecionar o azulejo rachado. A lesão na coluna latejava, mas ele mordia o lábio e prosseguia, martelando com cuidado para não danificar o acabamento caro. Enquanto trabalhava, Laura circulava pela sala aberta, tomando café em uma xícara de porcelana fina e respondendo e-mails no laptop. O silêncio era interrompido apenas pelo tilintar das ferramentas. Por fim, ela se aproximou, inclinando-se para observar. Como você aprendeu isso tudo? Parece que faz isso há décadas. João limpou o suor da testa com o dorso da mão, sentindo o cheiro de poeira e cola misturado ao perfume sutil dela. Na obra, senhora. Comecei aos 16, carregando cimento no sol do meio-dia. Meu pai era pedreiro também, mas faleceu cedo. Tive que aprender rápido para sustentar a família. Ela assentiu, cruzando os braços. E a família? Seus filhos? Como eles estão? Aquele jantar ajudou? João parou por um instante, o martelo suspenso. Ajudou sim. A Maria comeu tanto que pediu para levar para o lanche da escola. O Pedro. Ele desenhou um coração no papel e disse que era para a senhora. Sorriu timidamente, envergonhado. Eles são bons meninos, apesar de tudo. A escola da Maria é pública, lotada, mas ela tira notas altas. Sonha em estudar, sabe? Mas com as contas. Laura desviou o olhar para a janela, onde o trânsito distante zumbia como um rio de metal. Eu não tenho filhos. Meu ex-marido e eu decidimos que o trabalho vinha primeiro. Agora olha para isso. Um império de lojas, mas noites vazias. Ela riu baixinho, um som amargo. Às vezes invejo essa simplicidade que você descreve. A honestidade dela. Ele terminou o concerto em 2 horas, testando a vedação com água que escorria perfeita pelo ralo. Cobrou o preço justo, metade do que cobraria de um vizinho no bairro. E Laura pagou em dinheiro vivo, mais uma gorjeta generosa que ele tentou recusar. Não. Pegue. Compre algo para os garotos, um sorvete, sei lá. Na saída, ela o acompanhou até a porta. João, espere. Você mencionou o Jardim Pantanal. Eu passo por ali às vezes, voltando de uma filial em Guarulhos. Por que não me mostra onde mora? Quero ver como é a vida real, sem filtros. Ele hesitou, o orgulho ferido pela ideia de expor a miséria da casa. Mas a gratidão venceu. Tá bem, senhora. Amanhã à tarde. Eu pego o metrô de volta e você me segue? No dia marcado, o sol escaldante batia nas ruas do bairro, transformando o asfalto em uma frigideira e fazendo o ar tremular com o calor. João esperou no ponto do ônibus, perto da vala de esgoto que exalava um cheiro azedo, misturado a lixo acumulado. Laura chegou em seu SUV, o motor ronronando suave, e desceu com óculos escuros, um vestido leve que balançava ao vento quente. O contraste era gritante. Ela, imaculada como uma executiva em folga. Ele, suado e poeirento da obra matinal. Venha, é por ali. João apontou a rua estreita, ladeada por casas apertadas de tijolos expostos e fios elétricos pendurados como teias de aranha.
Passaram por crianças jogando bola com um pneu velho, e um cachorro magro latia de um quintal cercado por rede de arame. A casa de João era a terceira à esquerda, a porta de madeira lascada aberta para ventilar o interior abafado. Ana estava na cozinha, lavando louça em uma pia de inox enferrujado, o avental amarrado na cintura magra. Maria e Pedro brincavam no quintal pequeno, uma área de cimento rachado, onde secavam roupas em um varal improvisado. Ao verem o pai com uma mulher elegante, as crianças pararam, os olhos arregalados de curiosidade. "Papai, quem é ela?" Pedro perguntou, correndo para se esconder atrás das pernas de João, seu rostinho sujo de terra do jogo. "Essa é a senhora Laura, filho, a que nos deu a comida boa." João bagunçou o cabelo do menino, forçando um sorriso. "Meninos, vão lavar as mãos. A Ana vai preparar um café." Ana emergiu limpando as mãos no pano de prato, o rosto marcado pelo cansaço de mais um dia de faxina. "Bem-vinda, senhora. Sente-se, por favor." A sala era modesta, sofá de espuma afundada coberto por uma colcha florida, uma TV antiga sintonizada em um canal de desenhos e paredes pintadas por João meses antes, com manchas de umidade no canto. Laura entrou devagar, removendo os óculos e absorvendo o ambiente com um misto de fascínio e desconforto. O cheiro de feijão cozinhando no fogão a gás pairava no ar, e o ventilador de teto girava preguiçoso, espalhando o calor em vez de aliviá-lo. "Obrigada pela hospitalidade. Eu nunca estive em um lugar assim. É tão autêntico." Maria, agora limpa e com um vestido florido remendado, aproximou-se timidamente, segurando um desenho amassado. "É para a senhora, obrigada pela carne. Ela tem um Papai Noel no Natal?" Laura pegou o papel, um coração vermelho com letras tortas. Para Laura, de Maria e Pedro. Seus olhos se umedeceram pela primeira vez, um aperto no peito que ela não esperava. "Não, querida, mas talvez eu possa ajudar com algo no Natal. O que você quer ser quando crescer?" "Professora, para ensinar as outras crianças que nem eu." Maria sorriu, orgulhosa, enquanto Pedro assentia vigorosamente, mastigando um biscoito seco que Ana oferecera. Enquanto conversavam à mesa pequena, sob a luz filtrada por uma cortina desbotada, Laura sentiu algo se romper dentro dela. Aqueles olhos inocentes, a resiliência quieta da família, contrastavam com sua solidão esterilizada. João observava em silêncio, vendo a mulher rica se humanizar ali, no meio da precariedade. O café ralo era amargo, mas o calor humano era genuíno. Ao se despedir, Laura apertou a mão de Ana e beijou a testa de Pedro. "Eu volto, prometo. Talvez com algo mais que comida." Dirigindo de volta pelo trânsito caótico da Marginal Tietê, o sol poente tingindo o céu de laranja, ela apertou o volante com força. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso de uma responsabilidade que não era só financeira. Os filhos de João haviam aberto uma fresta em sua armadura, e o que viria a seguir mudaria tudo. As semanas seguintes em São Paulo se desenrolaram sob um céu caprichoso, alternando chuvas torrenciais que transformavam as ruas do Jardim Pantanal em rios de lama vermelha, com dias de sol inclemente que faziam o ar vibrar de calor úmido. João acordava com o corpo ainda mais pesado, a dor na coluna, agora uma companheira constante, como um vizinho barulhento que não saía. Ele havia conseguido mais um bico, consertar o muro de uma casa vizinha, mas o pagamento veio em prestações, e a geladeira voltava a roncar vazia no meio do mês. Ana, com os olhos inchados de noites mal dormidas, dobrava turnos na faxina, voltando para casa com as costas arqueadas e o cheiro de produtos químicos grudado nas roupas puídas. Maria, a menina de 10 anos com tranças apertadas e um caderno de desenho sempre à mão, enfrentava suas próprias batalhas na escola pública lotada, onde as carteiras rangiam e o ventilador de teto mal girava no verão. Ela sonhava em ser professora, mas as notas altas não bastavam para as aulas extras que a turma mais abastada recebia. Pedro, o caçula, ainda brincava com pedras no quintal, mas uma tosse persistente o atormentava desde a última chuva, um pigarro rouco que preocupava Ana à noite. "É só resfriado, amor", João repetia, mas no fundo temia as contas do posto de saúde gratuito, que se acumulavam como nuvens de tormenta.
Laura, do outro lado da cidade, não conseguia esquecer o desenho amassado na bolsa de couro. Seu apartamento na Vila Nova Conceição, com paredes de vidro que capturavam o pôr do sol alaranjado sobre o Ibirapuera, agora parecia um aquário estéril, isolado do pulsar da vida real. Nas reuniões da rede de lojas, ela se pegava distraída, os números de faturamento borrando enquanto pensava nos olhos curiosos de Maria. Aos 45 anos, Laura havia construído um império de moda rápida, expandindo filiais para o interior de São Paulo. Mas o divórcio recente havia deixado cicatrizes. Noites em claro questionando escolhas, uma solidão que o luxo não preenchia. O encontro com João e sua família havia rachado algo dentro dela, como um azulejo mal colado. Ela ligou para João numa manhã de terça, enquanto o trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima engarrafava seu SUV. João, é Laura, lembra da promessa? Quero ajudar de verdade. Que tal eu levar as crianças para um passeio? Um dia no shopping, algo simples. Elas merecem um pouco de diversão. João, no metrô abarrotado a caminho de uma obra em Pinheiros, apertou o celular contra o ouvido, o barulho de trilhos abafando sua voz. Senhora, é muita bondade, mas a gente não tem roupa boa para isso. E o Pedro, com essa tosse, a Ana acha que precisa de remédio. Então eu levo remédios também. Encontro vocês no bairro sábado de manhã. Não aceito não. Sua voz era firme como em uma negociação de contratos, mas havia uma suavidade nova, quase ansiosa. No sábado, o sol batia forte nas ruas estreitas do Jardim Pantanal, onde motos zigue-zagueavam entre poças secas e vendedores ambulantes gritavam ofertas de frutas murchas. Laura estacionou o SUV discreto, vestindo jeans e uma blusa branca simples, os cabelos soltos para disfarçar o ar de executiva. Ana abriu a porta, o rosto iluminado por um sorriso raro, enquanto Maria e Pedro saíam correndo, os olhos brilhando como se fosse Natal antecipado. Obrigada por vir, senhora, Ana disse, apertando a mão de Laura com dedos calejados. Eles nunca saíram do bairro assim. Chame-me Laura, por favor, e leve o que precisar. Remédios eu comprei na farmácia de plantão. Ela entregou uma sacola plástica com xarope e termômetro, o gesto simples fazendo Ana engolir em seco. No shopping Iguatemi, um oásis de ar-condicionado e vitrines reluzentes no coração de São Paulo, o contraste era palpável. As escadas rolantes subiam suaves e o aroma de pipoca doce misturava-se ao perfume caro das lojas de grife. Maria apertava a mão de Laura, fascinada pelas bonecas em uma vitrine da Disney, enquanto Pedro, agora com a tosse acalmada pelo remédio, apontava para um carrinho de brinquedo vermelho. Posso, senhora? É de verdade? Laura riu, um som leve que ecoou no átrio amplo. Claro, Pedro. Escolhe o que quiser. E você, Maria? Um livro ou algo para desenhar? Maria hesitou, os olhos baixos. Um caderno novo. O meu tá acabando, e na escola a gente divide. Enquanto as crianças escolhiam, Laura e Ana sentaram em um café com mesas de mármore, o burburinho de famílias abastadas ao fundo. Como você faz para aguentar, Ana? Trabalhar tanto com as crianças? Laura perguntou, mexendo o cappuccino com canela. Ana suspirou, olhando para o copo de suco que mal tocara. A gente se vira, Laura. Eu saio às 4 da manhã para o ônibus 4:51. Chego no centro suada. Limpo banheiros que são maiores que nossa casa. Mas para os meninos. É o que tem. João tenta, mas a lesão dele piora. Ontem ele veio mancando de um bico que pagaram só metade. Laura sentiu um nó na garganta, o vapor do café embaçando seus óculos. Eu posso ajudar mais. Talvez um emprego melhor para ele na manutenção das minhas lojas. Nada pesado. E para Maria? Aulas particulares? Eu conheço uma professora boa. Ana balançou a cabeça, lágrimas nos cantos dos olhos. Você já faz tanto, mas... Sim, por favor, a Maria merece. O dia prosseguiu com risadas no cinema, onde assistiram a um filme de animação sobre amizade, as crianças grudadas em Laura como se ela fosse da família. Pedro adormeceu no colo dela durante o filme, o rostinho sereno contrastando com a tosse da semana anterior. Maria, ao sair, sussurrou. Você é como uma fada, mas de verdade. Não some, tá? De volta ao bairro ao entardecer,
O sol poente tingindo as casas de tijolos em tons quentes, Laura ajudou a carregar as sacolas, roupas novas, brinquedos e um violão usado para João praticar com os filhos. João esperava na porta, os braços cruzados, mas o sorriso traía a gratidão. Obrigado, Laura. Você está mudando as coisas aqui. Ela tocou o ombro dele, o gesto íntimo surpreendendo os dois. Não é caridade, João. Conexão. Eu precisava disso tanto quanto vocês. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Laura abriu o laptop e começou a planejar. Contatos para um emprego estável para João, uma bolsa para Maria na escola particular. Mas o telefone tocou. Era seu advogado, com notícias ruins de uma disputa judicial nas lojas, uma dívida de fornecedores que ameaçava engolir lucros. Pela primeira vez, o pânico veio misturado a uma determinação feroz. Eu vou resolver, murmurou para si mesma, olhando pela janela para as luzes da cidade que pareciam menos distantes agora. Em casa, João e Ana deitaram as crianças, que dormiam exaustas de alegria. Ela é um anjo, papai, Maria murmurara antes de fechar os olhos. João assentiu, abraçando a esposa. Talvez, amor, mas anjos também precisam de nós. A chuva fina começou a cair lá fora, lavando as ruas, enquanto laços invisíveis se fortaleciam, prometendo tempestades e calmarias pela frente. O outono em São Paulo chegava com ventos frios que varriam as folhas secas pelas calçadas da Vila Nova Conceição, misturando-se ao cheiro de pão quente das padarias de esquina e ao escapamento dos carros no engarrafamento da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Laura acordava cedo naquela manhã de quarta-feira, o sol pálido filtrando pelas cortinas de linho do apartamento, iluminando a mesa de vidro onde papéis espalhados revelavam a gravidade da crise. Faturas de fornecedores atrasadas, relatórios de vendas em queda e um e-mail do advogado alertando para uma possível ação judicial. Sua rede de lojas de moda, outrora um império reluzente em shoppings como o JK Iguatemi e o Cidade São Paulo, agora tremia sob o peso de uma recessão que mordia os lucros como um cão faminto. Ela vestiu um terninho cinza sóbrio, os saltos ecoando no piso de madeira nobre, e desceu para o café da manhã solitário. Um expresso amargo que combinava com um nó no estômago. Do outro lado da cidade, no Jardim Pantanal, João se preparava para o primeiro dia no novo emprego que Laura havia arranjado. A lesão na coluna ainda latejava como um aviso constante, mas o cargo de zelador na filial da loja em Moema prometia horários fixos e um salário que cobriria o aluguel sem apertos. Ele se barbeou no espelho rachado do banheiro improvisado, a lâmina velha raspando a barba por fazer, enquanto Ana arrumava o almoço na cozinha. Arroz com ovo frito, embrulhado em papel alumínio gasto. Vai dar certo, amor, ela disse, beijando sua bochecha salgada de suor antecipado. Maria, de uniforme limpo graças às roupas novas, esperava o ônibus escolar com o caderno de aulas particulares que Laura pagara. Uma professora particular viria 2 vezes por semana, um luxo que Maria descrevia como um sonho acordado. Pedro, agora com a tosse controlada pelo remédio, brincava no quintal com o carrinho vermelho, o riso agudo cortando o ar úmido da manhã. João pegou o metrô na linha vermelha, lotado de trabalhadores como ele, corpos pressionados uns contra os outros em um balanço ritmado que cheirava a suor e perfume barato. Desceu na estação Moema, caminhando as quadras até o shopping, onde a loja de Laura ocupava uma vitrine ampla, com manequins vestindo blusas leves de algodão egípcio e saias fluidas que contrastavam com sua camisa de algodão puída. O gerente, um homem de meia-idade com gravata frouxa, o recebeu no almoxarifado, um quarto apertado cheio de caixas de roupas e ferramentas enferrujadas. Laura recomendou você pessoalmente. Nada de esforço pesado, consertos leves, limpeza. Comece pelo estoque. João assentiu, as mãos calejadas, já sujas de poeira, sentindo uma dignidade renovada que há meses não experimentava. Pelo menos agora, o dinheiro entraria regular e ele poderia consertar o telhado antes da próxima chuva. Enquanto isso, Laura dirigia pela Marginal Pinheiros, o rádio sintonizado em uma estação de notícias que falava de demissões em massa e inflação galopante.
Seu celular vibrou com uma mensagem de João. Obrigado pelo emprego. Tô aqui trabalhando. As crianças mandam beijo. Ela sorriu, um calor sutil no peito, mas o sorriso murchou ao ver o relatório no painel do carro. A filial de Guarulhos reportava prejuízo de 30% e os fornecedores ameaçavam cortar entregas. Estacionou no estacionamento subterrâneo do escritório central, no Itaim Bibi, onde o ar-condicionado gelado a recebeu como um tapa. Na sala de reuniões, com paredes de vidro que emolduravam o skyline cinzento, os executivos discutiam cortes. Fechar a loja de Osasco, demitir 20% da equipe. Laura, sentada à cabeceira, sentiu o peso como chumbo. Não, vamos renegociar dívidas. Eu cuido dos fornecedores. Sua voz era firme, mas por dentro o pânico borbulhava. Anos de ascensão poderiam ruir em meses. À tarde, o sol se escondeu atrás de nuvens carregadas e uma garoa fina começou a cair, transformando as ruas em rios escorregadios, cheios de poças que refletiam as luzes dos semáforos. João terminou o turno exausto, mas satisfeito, limpando o suor com um pano velho enquanto arrumava prateleiras vazias. O gerente o chamou de lado. Bom trabalho, João. Laura ligou, disse para te dar folga amanhã se precisar. Ele agradeceu, o coração leve, e pegou o ônibus 5764 de volta ao bairro, o veículo balançando em buracos que faziam sua coluna protestar. Em casa, Ana o esperava com um ensopado de legumes que esticara com o salário inicial, cenouras murchas do mercado municipal, mas temperadas com amor. As crianças correram para abraçá-lo, Maria contando animada sobre a lição de matemática. A professora disse que eu sou esperta, papai, como a senhora Laura. Naquela noite, Laura não aguentou a solidão do apartamento. O vento uivava lá fora, batendo nas janelas panorâmicas, e ela discou para Ana, o telefone apoiado no ombro enquanto preparava um chá de camomila. Ana, como vão as coisas? João começou bem? A voz de Ana veio quente, apesar do chiado da linha ruim. Ele tá radiante, Laura. O salário vai pagar as parcelas do remédio do Pedro. E Maria? Ela desenhou você na aula hoje, como uma heroína de livro. Laura riu baixinho, sentando no sofá de couro macio que agora parecia frio. Eu que sou a sortuda, mas ouça, tenho um problema no trabalho. As lojas podem fechar filiais. Se precisar de ajuda extra, me avise. Houve uma pausa, o som de Ana mexendo algo na cozinha ao fundo. Você nos ajudou tanto, agora é a gente que quer retribuir. João disse que pode consertar qualquer coisa nas lojas, de graça se for preciso. E eu? Posso limpar mais se rolar um bico aí. O gesto simples tocou Laura como uma brisa fresca na garoa opressiva. Vocês são incríveis. Amanhã venham ao escritório. Tragam as crianças. Vamos almoçar juntos. Nada chique, só para conversar. Desligou, os olhos fixos na cidade molhada lá embaixo, onde luzes tremeluziam como estrelas caídas. Pela primeira vez, a crise não parecia um abismo solitário. Havia mãos estendidas do outro lado da ponte invisível da desigualdade. No jardim Pantanal, a família se reuniu à mesa bamba, a lâmpada fraca piscando com uma oscilação na rede elétrica. João ergueu a colher. Pelos novos amigos e pela força que vem de onde menos se espera. Ana sorriu tocando sua mão, enquanto Pedro bocejava, sonhando com aventuras. A garoa batia no telhado de zinco, um ritmo suave que acalmava as preocupações. Mas o amanhã prometia nuvens mais densas. A judicialização das dívidas de Laura se aproximava, e João sentia a coluna piorar com o esforço diário. Ainda assim, o laço se apertava, tecendo resiliência em meio à precariedade, como raízes que brotam no concreto rachado da metrópole. A garoa da noite anterior havia se transformado em uma chuva miúda e insistente que caía sobre São Paulo naquela quinta-feira, molhando as calçadas lotadas do centro e transformando os viadutos em cachoeiras barulhentas. O trânsito na Avenida Paulista era um emaranhado de buzinas e freios bruscos, com os limpadores de para-brisa dançando ritmicamente nos carros apressados. No Jardim Pantanal, João acordava com um gemido abafado, a coluna latejando como se alguém tivesse enfiado uma broca nas vértebras.
Ele se espreguiçou devagar na cama estreita, o colchão afundado protestando com rangidos, enquanto o cheiro de café coado na cafeteira velha se espalhava pela casa úmida. Ana já estava de pé, arrumando as crianças com as roupas novas que Laura trouxera. Maria, com as tranças impecáveis e um vestido azul simples, folheava um livro de histórias que ganhara no shopping, os olhos brilhando de expectativa. Papai, a gente vai no carro da senhora Laura? É como um filme? Pedro, ainda sonolento, esfregava os olhos e tossia levemente. O resquício do resfriado agora controlado, mas que o deixava com o nariz vermelho. João forçou um sorriso, vestindo a camisa limpa que Ana passara na noite anterior. Vai ser bom, filhotes, mas lembrem, a gente é simples, mas honesto. A Laura está passando por um momento ruim no trabalho, então vamos dar apoio. Eles saíram cedo, pegando o ônibus 3 no 10 lotado que balançava pelas ruas esburacadas da Zona Leste, o cheiro de chuva e diesel impregnando o ar. As janelas embaçadas desenhavam riscos com os dedos das crianças, enquanto João segurava a mochila com lanches caseiros, pães de queijo que Ana fizera com farinha velha, mas cheios de afeto. Desceram na estação Sé, o coração pulsante da metrópole, onde vendedores ambulantes gritavam ofertas de guarda-chuvas baratos, e o cheiro de castanhas assadas misturava-se ao vapor das bocas de metrô. Caminharam pelas quadras até o Itaim Bibi, os sapatos gastos chapinhando em poças, o contraste gritante com os pedestres de ternos impecáveis que os olhavam de soslaio. Laura esperava na portaria do prédio envidraçado, um monstro de aço e concreto que se erguia contra o céu cinzento. Vestia uma blusa de seda cinza e calça social, os cabelos presos em um rabo de cavalo prático, mas os olhos vermelhos traíam a noite mal dormida. Vocês vieram. Entrem, a chuva tá forte. Ela apertou a mão de Ana, beijou as bochechas das crianças e deu um aceno caloroso a João, guiando-os pelo lobby climatizado, onde o ar seco contrastava com a umidade da rua. O elevador subiu suave até o 15º andar, as paredes espelhadas refletindo a família como um quadro vivo em meio ao luxo estéril. O escritório era um labirinto de cubículos e salas envidraçadas, com o burburinho de telefones tocando e teclados clicando. Laura os levou para a sua sala privativa, uma suíte com vista para o vale do Anhangabaú, onde a chuva traçava linhas prateadas nas janelas. Sente-se, por favor. O almoço chega em 10 minutos. Pedi de um restaurante italiano ali perto, nada chique. Maria e Pedro se acomodaram no sofá de couro, os olhos arregalados para os quadros abstratos nas paredes e o laptop aberto com planilhas coloridas. Ana, mais reservada, sentou ao lado de João, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo-se pequena naquele espaço que cheirava a café gourmet e sucesso. Enquanto esperavam, Laura se abriu, o tom confidencial como se fossem velhos amigos. As coisas pioraram, gente. Os fornecedores entraram na justiça hoje de manhã. Uma dívida de 2 milhões que eu renegociei mal no ano passado. Se não resolver, fecho 2 filiais e demito metade da equipe. Sua voz tremia levemente e ela mexeu em um anel de ouro no dedo, o único resquício de seu casamento falido. João inclinou-se para a frente, a dor na coluna esquecida por um momento. Laura, você nos tirou do buraco. Agora é a gente que ajuda. Eu posso ir nas lojas consertar o que precisar. Prateleiras quebradas, encanamento, de graça, até passar isso. Ana assentiu, os olhos firmes apesar do cansaço. E eu? Se rolar faxina extra no escritório ou nas filiais, eu limpo rápido, senhora. Já cuidei de prédios maiores que isso na faxina do centro. Não é caridade, é retribuição. Pedro, ouvindo tudo, ergueu a cabeça do colo da mãe. Eu desenho um mapa pro tesouro para você achar o dinheiro, tia Laura. Maria riu baixinho, mas acrescentou séria. Eu rezo na escola pela senhora. A professora disse que oração ajuda nas dificuldades. Laura piscou, emocionada. O peito apertado como se a chuva lá fora tivesse entrado no coração. Vocês não imaginam o que isso significa. Meu mundo é números frios, advogados e reuniões que duram horas. Mas aqui, com vocês, é real. Eu me sinto menos sozinha. O almoço chegou em bandejas quentes.
massas al dente com molho de tomate fresco, saladas crocantes e pães quentes que encheram o ar com aroma reconfortante. Eles comeram à mesa de conferência, as crianças tagarelando sobre a escola e os brinquedos, enquanto João contava histórias de obras antigas, rindo de um telhado que desabara numa tempestade. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. O advogado de Laura entrou, um homem magro de óculos, carregando uma pasta grossa. Senhora, a notificação judicial chegou. Eles querem bloquear as contas amanhã se não pagarmos 50% agora. Laura empalideceu, largando o garfo. Meu Deus! E as filiais, os funcionários? O homem balançou a cabeça. Vai ser feio. Talvez venda de ativos. João se levantou devagar, a cadeira rangendo. Deixa eu ver isso. Eu não sou advogado, mas na obra a gente resolve problemas na raça. Tem como renegociar pessoalmente? Eu conheço uns contatos no mercado municipal, fornecedores de tecidos que devem para a rede. Posso ir lá, falar como homem para homem. Laura hesitou, mas viu a determinação nos olhos dele, a mesma que o levara a pedir sobras no restaurante. Tudo bem. Amanhã você vem comigo para Guarulhos. A filial de lá está no vermelho, mas talvez com sua ajuda. Ana limpou a boca de Pedro e se ofereceu. Eu cuido das crianças e vou para a faxina normal, mas se precisar, ligo para os vizinhos. A gente segura as pontas. O almoço terminou com abraços apertados, a família saindo sob a chuva que agora caía mais forte, o guarda-chuva de Laura os protegendo como um escudo improvisado. No caminho de volta pelo metrô, João massageava a coluna, o esforço do dia pesando, mas o peito inchado de propósito. Ela nos salvou, Ana. Agora a gente salva ela. Em casa, à noite, a chuva martelava o telhado de zinco como um tambor incessante. E a família se reuniu na sala iluminada por uma lâmpada econômica que piscava com rajadas de vento. Maria desenhou um coração com as iniciais de todos, colando na parede úmida, enquanto Pedro adormecia no sofá, murmurando sobre tesouros de amigos. Ana preparava um chá de ervas no fogão a gás, o vapor subindo como uma promessa. João ligou para Laura mais tarde, o sinal fraco chiando. Amanhã a gente vai nessa. Você não está sozinha. Do outro lado da cidade, Laura andava de um lado para o outro no apartamento, à vista da ponte estaiada, borrada pela água nas janelas. Pela primeira vez, a crise não era só um abismo financeiro. Era uma ponte para algo maior, tecida por mãos calejadas e corações resilientes. Mas a dor de João piorava a cada passo, e a justiça se aproximava como uma sombra, testando os laços que mal haviam se formado. A metrópole dormia inquieta, sob a chuva que lavava as ruas, mas não as feridas da desigualdade. A chuva da noite anterior havia dado lugar a um céu encoberto e úmido naquela sexta-feira, com o ar de São Paulo carregado de um cheiro terroso que subia das calçadas molhadas da zona leste. João acordou antes do sol, o corpo rígido como uma tábua velha, a dor na coluna irradiando como fogo pelas costas. Ele se vestiu devagar na penumbra da casa no jardim Pantanal, o colchão rangendo sob seu peso, enquanto Ana acendia o fogão a gás para ferver água para o café. Vai com cuidado, amor, ela murmurou, tocando seu ombro com dedos calejados, os olhos preocupados refletindo a luz fraca da cozinha. Maria e Pedro ainda dormiam, encolhidos sob o cobertor fino, sonhando com os passeios recentes que haviam colorido seus dias cinzentos. João pegou o ônibus 431 para o ponto de encontro com Laura, o veículo sacolejando por ruas esburacadas, cheias de poças que espirravam lama nas rodas. Desceu na Marginal Tietê, onde o trânsito matinal era um rugido de motores e buzinas, e viu o SUV de Laura estacionado sob um viaduto, os faróis cortando a névoa. Ela desceu, vestindo um casaco impermeável simples sobre a blusa de algodão, os cabelos úmidos grudados na testa. Bom dia, João. Prontos para isso? Sua voz era firme, mas os olhos carregavam a fadiga de noites insones, o peso da dívida judicial pairando como uma nuvem baixa. Eles entraram no carro, o ar-condicionado sussurrando fresco contra o calor úmido da rua. A viagem para Guarulhos durou 1 hora no engarrafamento da rodovia, com o rádio tocando notícias de recessão e demissões que ecoavam a crise de Laura.
Os fornecedores são teimosos, ela explicou, apertando o volante. O principal é o Sr. Ramos, um imigrante português que fornece tecidos desde que comecei. Mas a dívida é alta, e ele quer garantias. João assentiu, massageando a nuca, a dor latejando a cada solavanco. Na obra, a gente negocia na base da conversa reta. Eu falo com ele, senhora. Diga que eu sou o cara que conserta as coisas na filial. Ele vai ver que você valoriza o que tem. A filial em Guarulhos era um espaço amplo no shopping aeroporto, com vitrines cheias de roupas penduradas em araras enferrujadas e prateleiras que precisavam de reparos. O cheiro de tecido novo misturava-se ao mofo de caixas empilhadas no estoque, e os funcionários, jovens vendedores com uniformes desbotados, olhavam curiosos para a chegada de Laura e João. O gerente os levou ao escritório apertado no fundo, onde o Sr. Ramos esperava, um homem de 60 anos com bigode grisalho e mãos grossas de quem lidara com teares a vida toda. Sentado em uma cadeira plástica, folheava faturas amareladas, o rosto marcado por rugas de preocupação. Senhora Laura, o prazo acabou, disse Ramos em português carregado de sotaque batendo na mesa. 2 milhões não é troco. Meu armazém em Santo Amaro tá vazio por sua causa. Justiça ou pagamento agora? Laura engoliu em seco, sentando-se à frente dele, as planilhas no colo. Senhor Ramos, eu sei que errei na renegociação, mas as lojas empregam 150 famílias. Se fechar é desemprego em massa. Me dê tempo. Parcelo em 6 meses, com juros. O homem balançou a cabeça, os olhos duros. Tempo. Eu tenho fornecedores meus na Turquia esperando. Não dá. João, que observava em silêncio da porta, interveio devagar, aproximando-se com passos cautelosos para não piorar a dor. Com licença, senhor. Eu sou João, zelador aqui na filial. Não sou de números, mas de mãos que constroem. Olha, eu sei como é apertar o cinto. Moro no Pantanal. Luto para pagar remédio para os filhos. A senhora Laura me deu um emprego quando eu estava no fundo do poço. Ela não é só números, é gente que cuida. Ramos ergueu o olhar, surpreso com o tom simples e direto. João continuou, sentando-se com um gemido abafado que não escapou ao homem. Eu mesmo posso ir no seu armazém ajudar a arrumar o que precisar. Telhados, encanamento, de graça, até a dívida andar. É assim que a gente se ajuda na vida real, não na corte. Laura observou, o coração acelerado, vendo João suar apesar do ar parado do escritório. Ramos pausou, tamborilando os dedos na mesa, o silêncio quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira no banheiro adjacente. Você parece honesto, rapaz, e a dor nas costas. Eu tive isso anos atrás carregando rolos de pano. Tá piorando. João assentiu, forçando um sorriso. Sim, senhor, mas a gente aguenta pelo que importa. Algo amoleceu no rosto de Ramos. Talvez a lembrança de suas próprias lutas como imigrante, chegando a São Paulo com nada além de uma mala e sonhos. Tá bom. 4 parcelas em 3 meses sem juros extras, mas se atrasar eu mesmo vou na justiça. E mande esse João pro meu armazém na semana que vem. O telhado tá vazando desde a última chuva. Eles saíram do escritório com um aperto de mãos firme, o alívio lavando o rosto de Laura, como a garoa que começava a cair lá fora. No carro de volta, ela dirigiu devagar pela rodovia, o trânsito fluindo melhor agora. João, você salvou tudo. Como eu agradeço. Ele recostou a cabeça no banco, a dor aliviada por um momento pelo triunfo. Não precisa, Laura. Você começou isso com uma sobra de prato. Agora é família. De volta ao Jardim Pantanal, a notícia se espalhou como um bálsamo. Ana preparou um almoço simples, feijão com linguiça que esticara com o salário novo. E as crianças correram para abraçar o pai na porta, Maria com um desenho novo. Todos juntos em uma mesa farta. Papai, a senhora Laura ganhou o tesouro? Pedro perguntou, os olhos inocentes brilhando. Laura chegou mais tarde, convidada por uma ligação rápida de João, trazendo uma sacola de frutas frescas do mercado e um envelope com o primeiro pagamento adiantado para o tratamento da coluna dele. Consultas em uma clínica particular que ela arranjara. Sentados na sala modesta, sob o ventilador que girava preguiçoso, eles conversaram até o anoitecer. A chuva fina batia no telhado de zinco, um som reconfortante agora, enquanto Ana servia café e biscoitos.
Vocês me deram mais que dinheiro, Laura disse, a voz embargada, tocando o desenho de Maria. Me deram propósito. As lojas vão sobreviver. E eu vou mudar. Talvez adote um programa de bolsas para crianças como vocês nas comunidades. João sorriu, a mão na Diana. E a gente vai estar aí, consertando o que quebrar, juntos. Naquela noite, com as crianças dormindo e a cidade pulsando ao fundo, Laura dirigiu de volta à Vila Nova Conceição. O skyline iluminado parecendo menos distante. Seu apartamento, antes um vazio de luxo, agora ecoava com risadas imaginadas. João, deitado ao lado de Ana, sentiu a dor ceder um pouco, como se o peso compartilhado a tornasse suportável. A metrópole seguia sua dança desigual, mas naquele pequeno círculo de laços tecidos pela bondade, um milagre humano florescera. Não de céus ou milagres divinos, mas de corações que se estenderam na hora certa, transformando lutas em esperança duradoura. A chuva lavava as ruas, e com ela, as sementes de um amanhã mais justo começavam a brotar.